O problema nunca foi o feed, foi o que ele acordou dentro de você. Você já percebeu que, às vezes, fecha o Instagram, o TikTok ou qualquer outra rede social e não aconteceu absolutamente nada? Você não brigou com ninguém, você não recebeu nenhuma notícia ruim, você não perdeu dinheiro, nada deu errado. Mas por algum motivo, você levanta do sofá um pouco mais irritado, um pouco mais ansioso, com aquela sensação estranha de que sua vida ficou pequena. E o pior é que você nem consegue explicar o porquê. A maioria das pessoas chama isso de inveja. Outras dizem que é falta do que fazer. Tem quem fale que é frescura. Mas talvez a gente esteja dando o nome errado para uma coisa muito mais profunda. Porque não é só o que você vê na tela que muda você. É o que o seu cérebro faz com aquilo. Existe um experimento muito interessante publicado pela revista Science. Pesquisadores colocaram pessoas dentro de aparelhos de ressonância magnética enquanto elas jogavam um jogo simples valendo dinheiro. Até aí, nada demais. Só que havia um pequeno detalhe. Além de saber quanto tinham ganhado, elas também viam quanto a outra pessoa havia recebido. E foi aí que aconteceu algo curioso. O cérebro não reagia apenas ao dinheiro, ele reagia ao dinheiro do outro. Se duas pessoas ganhassem exatamente o mesmo valor, tudo permanecia relativamente estável. Mas bastava descobrir que alguém ganhou mais, que a atividade no sistema de recompensa dela mudava completamente. Agora pensa nisso por alguns segundos. O problema nunca foi ganhar R$60. O problema era descobrir que alguém ganhou 120. E isso é assustador. Porque significa que o nosso cérebro não mede felicidade como quem mede litros de água e quilômetros. Ele mede felicidade comparando. Sempre. Mesmo quando a gente acha que não. E talvez seja justamente aí que mora um dos maiores problemas da nossa geração. Durante praticamente toda a história da humanidade, você se comparava com meia dúzia de pessoas. Os vizinhos, os primos, os colegas da escola, o cara da padaria. Mas hoje, antes do café da manhã, você já viu o corpo de um modelo, a casa de um milionário, a viagem de um influenciador, o casamento perfeito de alguém que você nunca encontrou na vida. E também tem aquela, do adolescente de 17 anos dizendo que ficou rico enquanto você tá aí tentando descobrir o que vai fazer da própria vida. Tudo isso em menos de meia hora. E a pergunta já não é nem mais o que afeta você. A pergunta é, como poderia não afetar? Porque talvez o maior erro seja imaginar que você tá aí apenas olhando para uma tela. Na verdade, existe uma parte do seu cérebro trabalhando sem parar, registrando cada comparação, cada derrota invisível e cada sensação de estar ficando para trás. E o mais perigoso é que ela faz isso mesmo quando você acredita que está apenas passando o tempo. Você não nasceu para conhecer a vida de milhares de pessoas. E o mais curioso, cara, é que esse mecanismo não existe porque o ser humano é fraco. Muito pelo contrário. Durante quase toda a nossa existência, ele foi uma vantagem. Imagina um pequeno grupo de pessoas vivendo há dezenas de milhares de anos. Você precisava saber quem era o mais forte, quem caçava melhor, quem tinha mais prestígio, quem podia proteger o grupo, não por fofoca, mas por sobrevivência. Naquele mundo, posição social significava comida, segurança e muitas vezes continuar vivo. Então o cérebro fez o que ele sempre faz quando encontra algo importante. Ele automatizou. Você não pensa para respirar, não pensa para equilibrar o corpo quando anda. E também não fica pensando quando está se comparando com alguém. Isso simplesmente acontece. O problema é que o cérebro que carregamos hoje foi moldado para um mundo que praticamente deixou de existir. Ele ainda funciona como se você tivesse cercado por 30 ou 40 pessoas, só que agora ele recebe informação de milhares. É como instalar um motor de um Fusca em um avião. Não é porque o motor seja ruim, mas porque ele nunca foi feito para aquilo. Pensa na quantidade de vidas que você conhece sem realmente conhecer. Você sabe onde alguém passou as férias, o restaurante onde jantou, o carro que comprou, o corpo que conquistou, a promoção no trabalho, o pedido de casamento, o relógio caro, a rotina perfeita, mas você não vê a dívida, não vê a crise de ansiedade antes de dormir, não vê o casamento quase acabando, não vê o medo de perder tudo, não vê o remédio escondido na gaveta, não vê as noites em claro. E ainda assim, seu cérebro resiste àquilo como se fosse a realidade. Ele não recebe um aviso dizendo calma, isso é só um recorte, ele apenas compara. E o mais irônico é que nós sabemos disso. Todo mundo já repetiu alguma vez que as pessoas só postam os melhores momentos, mas mesmo assim, continuamos sentindo o impacto. Sabe por quê? Porque conhecimento e instinto nem sempre caminham juntos. Você sabe que um filme de terror é ficção, e ainda assim, seu coração acelera. Você sabe que um sonho não aconteceu.
e mesmo assim acorda assustado. Da mesma forma, você sabe que as redes mostram uma versão editada da vida, mas o seu cérebro continua tratando aquelas imagens como referências do que é sucesso. E é aí que a armadilha se fecha. Você deixa de olhar para a própria vida para começar a medi-la pela régua das pessoas que nem sabem que você existe. Sem perceber, suas escolhas deixam de nascer daquilo que realmente importa para você. Elas começam a nascer da necessidade silenciosa de não ficar para trás. E talvez essa seja uma das formas mais discretas de perder a própria identidade. O pior tipo de prisão é aquela que parece uma escolha. Tem uma ideia de Carl Jung que sempre me faz pensar. Ele dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele continuará dirigindo a sua vida e você vai chamar isso de destino. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Você acha que decidiu trocar de emprego, que resolveu comprar um carro melhor, que começou aquela dieta, mas quantas dessas decisões nasceram dentro de você? E quantas foram plantadas aos poucos depois de meses observando a vida dos outros? É estranho pensar nisso, né? Porque ninguém acorda dizendo, hoje vou deixar um influenciador decidir o que eu quero da minha vida. Isso acontece de um jeito muito mais silencioso. Você vê alguém conquistando alguma coisa, depois vê outra pessoa, depois mais uma. Sem perceber, aquilo deixa de parecer uma possibilidade e passa a parecer uma obrigação. É como se existisse um cronograma invisível, dizendo quando você deveria estar ganhando mais, viajando mais, casando, tendo filhos, empreendendo ou ficando rico. E quem escreveu esse cronograma? Ninguém! Ou pior, todo mundo. Schopenhauer dizia que boa parte do sofrimento humano nasce justamente da comparação. Não porque nos falte alguma coisa, mas porque alguém parece ter mais. Repara como isso muda completamente a forma de chegar à própria vida. Você pode passar anos satisfeito com o lugar onde mora, até conhecer alguém que mora num lugar melhor. Pode amar o próprio corpo, até começar a consumir imagens de corpos praticamente impossíveis. Pode gostar do próprio trabalho, até assistir dezenas de vídeos dizendo que você está atrasado na vida. É quase engraçado. A nossa geração tem acesso ao maior volume de informação da história e, ao mesmo tempo, parece cada vez menos capaz de descobrir o que realmente deseja, porque existe uma diferença enorme entre ter sonhos e viver colecionando desejos emprestados. A internet é excelente em fabricar esses desejos. Ela pega a insegurança, coloca uma boa iluminação, uma música bonita e chama aquilo de objetivo de vida. E a gente acredita. Não porque seja ingênuo, mas porque o cérebro adora atalhos. Se milhares de pessoas parecem admirar alguma coisa, ele conclui que aquilo deve ter algum valor. Só que existe um preço alto nisso. Quanto mais você vive tentando alcançar uma outra versão de felicidade construída pelos outros, mais distante fica da única vida que realmente pode experimentar, a sua. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja se as redes sociais estão influenciando você. Talvez seja outra. Se elas desaparecessem amanhã, quantos dos seus sonhos continuariam exatamente os mesmos? Talvez o problema nunca tenha sido as redes sociais. Seria muito fácil terminar essa conversa dizendo que a culpa é das redes sociais, mas isso seria uma mentira confortável. A internet não inventou a comparação. Ela apenas transformou um instinto antigo em uma máquina que nunca desliga. É como dar açúcar infinito para alguém que evolui desejando açúcar porque ele era raro. O problema deixa de ser o açúcar e vira o excesso. Nós passamos a vida cercados por estímulos que nenhum cérebro humano foi preparado para processar. E aos poucos, começamos a acreditar que estar insatisfeito é o estado natural da vida. Olha ao redor. As pessoas não conseguem mais comemorar uma conquista sem imediatamente pensar na próxima. Compram um celular e, poucos meses depois, ele já vira velho. Realizam um sonho e, antes mesmo de aproveitá-lo, já estão assistindo alguém vivendo um sonho melhor. É uma corrida em que a linha de chegada se move toda vez que você chega perto. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Você nunca encontra esse porquê vivendo a vida dos outros. Porque enquanto você tenta alcançar um padrão que nem foi criado por você, qualquer vitória parece insuficiente. É por isso que tanta gente consegue exatamente aquilo que dizia querer e continua vazio. Não era o carro, não era o corpo, não era o cargo, não era o dinheiro. Era a expectativa de que essas coisas resolveriam um vazio que nasceu em outro lugar. E talvez essa seja a ironia mais cruel do nosso tempo. Nunca tivemos tanta liberdade para escolher e nunca fomos tão influenciados sobre o que escolher. Achamos que estamos tomando decisões,
mas muitas vezes estamos apenas reagindo ao vídeo que vimos pela manhã, à foto perfeita, ao sucesso editado, à felicidade que cabe em 15 segundos de tela, mas que talvez nem exista quando a câmera desligar. Por isso, antes de correr atrás da próxima meta, vale a pena fazer um exercício incômodo. Pergunte a si mesmo se esse desejo realmente nasceu da sua experiência, ou se ele foi instalado lentamente, postagem após postagem, comparação após comparação, até parecer que sempre esteve aí. Porque entender esse mecanismo não faz seu cérebro parar de comparar, mas impede que ele continue comandando sua vida sem que você perceba. E talvez a verdadeira liberdade não seja parar de olhar para os outros. Talvez seja, finalmente, voltar a enxergar a própria vida. No fim das contas, talvez a maior armadilha da vida seja essa. Passar anos culpando a si mesmo sem perceber que muitas vezes o ambiente ao seu redor está moldando seus pensamentos, seus desejos e até a forma como você enxerga quem é. E essa não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso aqui no canal. Existe outro vídeo em que eu aprofundo justamente essa ideia, a de que nem sempre o problema está com você, mas no contexto em que você vive. Se essa reflexão fez sentido, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Acho que ele vai complementar essa conversa de um jeito que talvez mude a forma como você interpreta muita coisa da sua própria vida.